Os 5 deuses mais fortes da mitologia egípcia. Os 5 deuses mais fortes da mitologia egípcia são Horus. Horus é um dos deuses mais importantes da mitologia egípcia. Ele é o deus do céu e da guerra, e é frequentemente representado como um homem com a cabeça de um falcão. Horus é o filho de Ísis e Osíris, e é considerado o protetor dos faraós. Segundo a lenda, Horus travou uma batalha épica com Sete, o irmão invejoso de Osíris que o assassinou e tentou usurpar o trono do Egito. Horus venceu a batalha e restaurou a ordem no Egito, tornando-se o rei dos deuses. Horus é frequentemente associado à realeza e à justiça. Ele é muitas vezes retratado usando uma coroa dupla que simboliza a unificação do Alto e Baixo Egito. Como protetor dos faraós, era comum que os faraós se identificassem com Horus em vida e fossem enterrados com amuletos em forma de Horus para proteção na vida após a morte. Anubis. Anubis é um dos deuses mais antigos e importantes da mitologia egípcia. Ele é frequentemente representado como um homem com a cabeça de um chacal ou como um chacal em pé. Anubis é o deus dos mortos e da mumificação, e era responsável por guiar as almas dos mortos para o submundo. Segundo a lenda, Anubis ajudou Ísis a embalsamar o corpo de Osíris após sua morte, e tornou-se o guardião dos mortos e do processo de mumificação. Ele também era responsável por pesar o coração dos mortos na cerimônia de julgamento no submundo, onde o coração do falecido era colocado em uma balança contra a pena da verdade. Se o coração fosse mais pesado, o falecido seria condenado, mas se fosse mais leve, poderia passar para a vida após a morte. Anubis é frequentemente associado à proteção e ao cuidado dos mortos, e sua imagem era comum nos túmulos e sepulturas do Antigo Egito. Ele também era reverenciado como um deus protetor dos que trabalhavam na indústria de mumificação. Ísis. Ísis é uma das deusas mais importantes e populares da mitologia egípcia. Ela é frequentemente representada como uma mulher com um trono na cabeça, simbolizando sua posição como rainha dos deuses. Ísis é a deusa da magia, da fertilidade e da maternidade, e é muitas vezes considerada a mãe de todos os faraós. Segundo a lenda, Ísis é a irmã e esposa de Osíris, e ajudou a ressuscitá-lo após sua morte pelas mãos de Sete, o irmão invejoso de Osíris. Ela é frequentemente representada com asas, simbolizando sua capacidade de trazer a vida de volta à morte. Como mãe protetora, Ísis também foi responsável por proteger seu filho Horus contra as tentativas de Sete de usurpar o trono do Egito. Ísis era muito reverenciada pelos antigos egípcios, e muitas vezes considerada a protetora das mulheres, dos doentes e dos necessitados. Sua imagem era comum nos amuletos e talismãs, e ela era frequentemente invocada em orações e feitiços para trazer boa sorte e fertilidade. Ela é uma das poucas deusas da mitologia egípcia a ter um culto em seu nome fora do Egito Antigo, sendo venerada por muitas culturas até os dias atuais. Osíris. Osíris é um dos deuses mais importantes da mitologia egípcia. Ele é frequentemente representado como um homem com a coroa branca da Baixo Egito e uma barba postiça, e é o deus da morte, da ressurreição e da fertilidade. Osíris é considerado o juiz dos mortos, e é responsável por julgar a alma dos falecidos no submundo. Segundo a lenda, Osíris foi assassinado por seu irmão invejoso Sete, que o cortou em pedaços e espalhou seus restos mortais pelo Egito. Sua esposa Ísis conseguiu juntar os pedaços e revivê-lo temporariamente, permitindo que ele gerasse um filho com ela, Horus. Osíris então se tornou o governante do submundo, onde julgava a alma dos mortos. Osíris é frequentemente associado à agricultura e à fertilidade, simbolizando a renovação e o renascimento. Sua imagem era comum nas cerimônias de cultivo e colheita, e muitas vezes era retratado segurando um chicote e um cajado, símbolos de autoridade e poder. Ele também era visto como um protetor dos faraós, e sua imagem era comum nas decorações de túmulos e templos reais. Ra. Ra é um dos deuses mais importantes da mitologia egípcia, frequentemente representado como um homem com a cabeça de um falcão e um disco solar na cabeça. Ele é o deus do sol e da criação, considerado o criador do mundo e de todos os seres vivos. Segundo a lenda, Ra nasceu a partir de um ovo cósmico, e criou o mundo com sua força e poder. Ele é responsável por trazer luz e calor ao mundo, e é frequentemente associado à renovação e ao renascimento.
Como um deus solar, ele é frequentemente retratado viajando pelo céu em um barco, e é considerado o governante do dia e da noite. Ra era muito reverenciado pelos antigos egípcios, que o consideravam o pai dos faraós e o protetor do Egito. Sua imagem era comum nos templos e túmulos, e muitas vezes era adorado em cerimônias e rituais diários. Ele também era frequentemente associado a outros deuses, como Osíris e Horus, e seu culto se espalhou por todo o Egito antigo e além. Estes são os 5 deuses mais fortes da mitologia egípcia. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal e ativar o sininho. Obrigado.